Realizamos a transmissão dessa escola interativa das dependências do Colégio Estadual do Paraná e da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais na tarde de 6 de junho de 2016. As relações entre a literatura e o cinema elas não são de hoje, e esse processo da criação de autores literários e dessas realizações cinematográficas trazem alguns pontos em comum e também podem apresentar algumas diferenças. Para discutir e problematizar essa influência da literatura sobre o cinema, convidamos Marta Uchard Brito, mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com a dissertação O Cinema e Suas Possibilidades Metodológicas para o Ensino da Literatura, com ênfase no romance de São Bernardo de Graciliano Ramos e no filme homônimo de Leon Hirtman. Eu, Darissa Zanadini, junto com Célia Sochaski, realizamos, com a participação também de Angélica Rodrigues, Silvio Turro e Marcos Zanon, que estão no Colégio Estadual do Paraná, realizamos então a mediação dessa escola interativa e desejamos a vocês um ótimo evento. Boa tarde, estamos aqui com mais uma escola interativa com a nossa série Cinema e Educação. Estamos aqui com a professora Marta Uchard Brito, aqui do Colégio Estadual do Paraná, e nós vamos falar sobre cinema e literatura. A professora desenvolveu uma pesquisa no seu mestrado, né, sobre o uso do cinema e a literatura e as práticas pedagógicas. Então, a professora poderia falar mais um pouco sobre isso pra gente? Sim. Eu sempre fiquei curiosa, sempre gostei muito de cinema, né? E por trabalhar muito com literatura, sempre busquei. O cinema e a literatura, na verdade, eles têm um romance, né? Que vem de muito tempo. Muitos livros foram adaptados e levados para o cinema. Então eu pensei, é muito provável, né, que essa possibilidade de aprendizagem com suporte nos filmes que vêm de textos literários, né, vai ajudar o aluno a compreender melhor. E a partir disso eu fiz uma pesquisa com o livro São Bernardo, né, do Graciliano Ramos, e com a obra, né, de nome homônimo, aliás, do Leon Hirtman, né, que é também São Bernardo. E a partir daí, né, fui pesquisando e cheguei a algumas conclusões que eu quero apresentar para vocês. A professora disse que usa o termo transmutação. A professora fez essa escolha pensando no quê? Na transmutação dessas duas linguagens, né? Que a professora trabalha com a linguagem literária e com a linguagem do cinema, né? Sim, o termo transmutação, ele aparece justamente para mostrar para as pessoas que nós não trabalhamos com o mesmo texto. Né? O texto que está escrito, né, verbalizado, de alguma maneira, lógico que para o cinema ele também vai ser verbalizado, mas em que usa a palavra escrita, ele é um texto. O texto que vai para o cinema é outro texto. Apesar de ter origem no texto literário, quando ele passa para a linguagem cinematográfica, ele se transforma num outro texto, né? Ele se transmuta. Nós não podemos comparar os textos e achar que eles têm que ter o mesmo viés, a mesma abordagem, porque são obras diferentes. Quando nós chegamos a essa conclusão, fica mais fácil entender e trabalhar com o cinema. Tem muitos alunos que chegam para nós e dizem o seguinte: o texto literário é melhor porque ele é mais detalhado. Não, muitas vezes ele não é mais detalhado. Acontece que na tela do cinema os detalhes são colocados de maneira simultânea e o nosso olhar, o olhar humano, ele não é capaz de absorver todos esses detalhes ao mesmo tempo. Por isso que muitas vezes nós assistimos um filme uma, duas, três vezes, e na segunda, na terceira vez você passa a ver coisas que você não viu antes. Esses detalhes estavam lá, mas o nosso olhar não é capaz de captar todos esses detalhes ao mesmo tempo. Então, tendo ciência de que são textos diferentes, cada linguagem tem a sua peculiaridade, né? A linguagem escrita tem as suas características e o cinema vai ter as suas características. E as duas vão ter suas qualidades, né? E cada uma vai trazer uma característica. Isso. E uma possibilidade de aprendizagem, né? Que é o que nós buscamos, né? Como que eu aprendo, como que eu ensino, né? Com suporte no texto cinematográfico.
Pensando assim numa faixa etária, como a professora produziria uma atividade pensando nisso com os alunos, né? A professora no trabalho, ela desenvolve a ideia das lacunas, né? Que deixam dentro do texto cinematográfico, né? Desse texto imagético, tanto dentro desse texto literário, né? Como que você trabalha isso para a aprendizagem do aluno no processo de educação? Quando nós começamos a trabalhar com leitura, né, com interpretação de texto, nós sempre buscamos falar para o aluno que a leitura ela não é uma via de mão única, né? Quando você está diante do texto, não basta só você tirar informações do texto, você também tem que colaborar com o texto, é uma via de mão dupla a leitura, pelo menos a leitura consistente mesmo. Com o texto literário, o que acontece? A leitura, a linguagem literária, naturalmente, ela deixa no texto algumas lacunas que o próprio leitor terá que fechar, que tapar, tá? Essas lacunas, que completar essas lacunas, né? Muitas vezes na versão cinematográfica, essas lacunas que existiam, que são próprias de todo o texto mesmo, que existiam no texto literário, elas são respondidas no texto cinematográfico. Então nós trabalhamos em paralelo, tanto que nunca digo ao aluno, você primeiro assista ao filme, depois você leia o livro, não importa, tá? Não importa. São textos diferentes e um pode, é bom que se diga, pode, né, fazer essa complementação e fazer com que o aluno veja nessa diferença de linguagem, né, a complementação de um e outro filme, tá? Então essas lacunas elas são naturais de todo o texto, o leitor tem que completar essas lacunas e talvez o paralelo entre esses dois textos complete essas lacunas e ajude o aluno na aprendizagem. Porque dentro da literatura, né, por exemplo, se você narra que tem um vestido azul na história, você pode enxergar vários vestidos azuis que você tem na sua memória, e dentro do cinema o diretor acaba optando, porque ele vai colocar o vestido próprio ali. Então, assim, algumas pessoas podem achar que isso é limitador, então a professora diz que isso é uma escolha que pode gerar também uma nova leitura em relação a esse texto literário a partir dessa escolha desse diretor, por exemplo. Sim, quando nós entendemos em essência que não se trata do mesmo texto, né, que é um texto diferente e que o diretor tem sim escolhas diferentes, lembrando que o texto literário é um texto individual, é uma autoria individualizada, e o texto cinematográfico ele é coletivo, tá? Então quando você percebe isso, eu tenho um exemplo claro para te dar. No texto Lucíola, de Alencar, tem um momento em que a Lucíola está lendo um romance chamado A Dama das Camélias, tá? Ela lê A Dama das Camélias exatamente porque trata-se de uma mulher que tem uma experiência de vida muito parecida com ela. E nós temos também o Cortiço, o filme foi levado, o livro, aliás, foi levado para o cinema, e a cena em que a Bertoleza abre o ventre com uma faca, né, ela é muito marcante no livro, e no filme ele não é tão marcante, porque os recursos para se fazer naquela época, aquela cena, eram mais difíceis, ao passo que o incêndio do Cortiço, por exemplo, né, no cinema ele foi grandioso, porque era mais fácil. Então são características da própria linguagem, entendeu? Nós temos filmes que vêm de obras não tão boas, obras literárias não tão boas, de não tanto sucesso, né, renome, que se transformaram em filmes belíssimos, e o contrário também acontece. Às vezes um filme que vem de uma obra literária muito famosa, de grande qualidade, não se transforma num filme tão bom assim, porque são textos diferentes. E tem a passagem do texto literário para um roteiro, né? Então são várias etapas, né? E eu acho muito interessante a professora sempre estar frisando isso, né, das qualidades de cada linguagem. E agora pensando aqui então na sala de aula, quando a professora trabalha esses textos, a professora é da área de letras de português, né? Português e inglês. Então a gente, no ensino fundamental, a gente até tem mais algumas aulas, então você pode optar por passar o filme na íntegra, né? A professora prefere passar o trecho ou o filme na íntegra? Na íntegra. Até porque geralmente literatura trata-se de narrativa, né? Desse tipo de
texto, e o gênero às vezes é uma crônica, às vezes é um romance, às vezes é um conto, às vezes uma novela, enfim, não importa. Mas eu não tenho como trabalhar com o texto sem a integralidade desse texto, entendeu? Fica muito complicado. Você pode até optar por passar um trecho do filme e contar o restante do filme, mas eu acho pouco produtivo. Eu sempre trabalho com a totalidade do texto, e ele me dá muita coisa para trabalhar, né? Ele dá elementos da narrativa, ele dá o tempo, o espaço, enfim, a ação, enredo. Eu tenho muito para trabalhar com o filme. O filme é um texto, né? Assim como eu apresento para o meu aluno um texto para ele interpretar, eu apresento um filme para ele interpretar. Ele é um texto. Então, pensando também nos nossos conteúdos, a professora pensaria em algum conteúdo específico, estruturante, que a gente poderia estar fazendo essa articulação com os filmes? Sim, de maneira genérica. Eu estou tratando agora aqui, eu vou tratar com você com o ensino médio, né? Apesar do ensino fundamental, nós também podemos e devemos trabalhar com os textos literários, mas o ensino médio, sem sombra de dúvida, ele é um terreno mais propício. Onde se trabalha em escolas literárias, exatamente. Né? Então você tem uma... Mas não seria nem adequado. Melhor para a gente trabalhar. Nesses textos, nesse momento, quando você trabalha, a abordagem que eu tenho de estudo do ensino de literatura, eu costumo desvincular com a cronologia. E não é que eu não vá dizer em algum momento que o texto foi escrito por esse ou aquele escritor, naquele ou neste momento, não é isso. Mas é que o texto literário, nós temos que partir sempre do ensino a partir do texto literário. Assim, a partir do texto literário, sim, você pode dizer algumas coisas a respeito do tempo, do espaço, eu sei que é pertinente, mas o que nos importa mesmo é a linguagem. Então, todo o trabalho do texto literário, com o texto literário, na minha opinião, deve contemplar a linguagem, os elementos da narrativa. Aí sim nós vamos para o contexto. Primeiro se debruçar sobre a obra, ver o que aquela linguagem, seja literária, cinematográfica, nos dá. Isso. E daí depois começar a fazer essa análise que seria mais um contexto social, histórico, econômico. Isso, exatamente. Partir para esse outro o ponto caminho. de partida e de chegada do ensino de literatura, na minha opinião, deveria ser o texto literário, tá? Aí sim as outras perspectivas podem ser abordadas. Tá certo, a professora teria mais algum comentário, alguma curiosidade sobre a sua pesquisa, pensando na educação? Tenho sim. Eu gostaria de falar que durante a pesquisa nós fizemos um estudo de caso, né, com os alunos, e eu pedi, como eu te falei, eu trabalhei no texto do Leon Hirschman no cinema, né, e do Graciliano Ramos na literatura, e foi bem interessante porque os alunos, na época eu fiz uma pesquisa com curso de letras, né, sou professora desse curso ainda, né, e nós fizemos uma pesquisa e os alunos perceberam e viram tudo isso. Mas teve um momento que eu achei interessante, que eu usei um filme, um curta, que chama-se Um Cão Andaluz. Esse curta, ele tem 16, 17 minutos mais ou menos. Nesse curta aparece uma imagem muito chocante de um homem cortando a órbita ocular de uma mulher, né? E eu fiz esse teste com os alunos, e à medida que, quando eles viram aquilo na tela, eles colocaram a mão nos olhos assim, e foi automático. Então, o cinema, além de nos apresentar essa linguagem muito, muito impactante, o som, o movimento, ele faz exatamente isso. Ele provoca em você reações físicas, né? De percepção mesmo. E isso também ajuda o aluno, né? A perceber, a acompanhar a narrativa. Então, isso foi muito interessante perceber quão forte é a reação física que nós temos diante da imagem no cinema. Som, imagem. É bem interessante mesmo. Foi muito gratificante a pesquisa. Então tá, muito obrigada, professora. Nós agradecemos a sua participação aqui. Vamos ver se a gente tem mais algumas perguntas. Marta, quais seriam algumas indicações literárias ou então de romances que passaram por essa adaptação cinematográfica? Tem alguns livros que eu gosto muito, tá? Um deles é A Carne, do Júlio Ribeiro. Eu acho interessante porque é um livro que na época foi considerado muito... beirou o pornográfico na época, né? Mas é um livro bem interessante que vale a pena ser lido, tá? Nós temos A Estrela Sobe, do Marcos Rebelo, que é um texto maravilhoso, fala sobre uma cantora de rádio, vale a pena ter lido também. E dois estrangeiros que eu vou... Um, inclusive, ele tem uma versão para o cinema,
Quem quiser assistir, né, e fazer a experiência é interessante, chama-se Bellamy. E tem a versão escrita, né, a obra literária, e tem a obra no cinema também, né? Então quem quiser assistir, acho que é interessante. E um último livro que eu gosto muito é o Drácula de Bram Stoker. Que é uma versão bastante famosa. Bastante famosa para o cinema, uma obra magnífica que foi para o cinema, foi a direção do Coppola, e é um filme belíssimo. E tem a obra escrita também, a obra para o cinema. São livros e filmes maravilhosos, acho que vale a pena assistir. Então nós agradecemos a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer e sempre que quiser estou à disposição. Muito obrigada pelas participações e uma boa tarde. Agradecemos sua participação nesse evento, agradecemos a presença de Marta, que nos trouxe algumas explanações sobre essa relação entre cinema e literatura, e também convidamos aos professores e aqueles que nos assistem a contribuírem com as suas exclamações também em relação a esse tema cinema. E acompanhe a nossa agenda da Escola Interativa, siga-nos no Twitter @InterativaPR, acompanhe os próximos eventos, também os eventos que aconteceram. Nós da Coordenação da Educação à Distância Web agradecemos a participação nessa transmissão e até a próxima.